Oi, gente, tudo bem? Então, veja, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ligação, dentro das ligações iônicas. Então, nas nossas primeiras aulas, a gente viu o conceito de ligação química, a gente entendeu por que que os átomos precisam se unir, né, para adquirir a sua estabilidade. Nós conhecemos os três tipos de ligação brevemente e começamos a entender um pouco da ligação iônica. Então, dentro da ligação iônica, hoje a gente vai trabalhar um tópico sobre a regra geral de formulação. Como assim, professora? A gente vai entender como é que eu vou formar o meu composto, como é que eu vou formar a minha substância iônica, ok? Então, vamos lá. Veja, nossa aula é a aula 3 e ela está lá na apostila de vocês na página 20, certo? Ó, na aula anterior, eu trouxe essa figura aqui para vocês, para representar um átomo de sódio doando o seu elétron e o átomo de cloro recebendo esse elétron. A partir daí, o átomo de sódio torna-se um cátion, fica com carga positiva, e o átomo de cloro torna-se um ânion, ficando com carga negativa, e aí a gente passa a ter o nosso composto, a nossa substância, que é o nosso cloreto de sódio, que é o sal comum que a gente usa em casa. Mas, para a gente fazer, para a gente chegar a essa substância, eu não preciso passar por todo esse processo, desenhar o átomo, ver quantos elétrons tem, fazer a setinha. A gente pode buscar meios mais rápidos, mais práticos para conseguir aprender a formar essas substâncias. Então, eu trouxe a primeira forma que a gente pode fazer. Veja, aqui eu trago o sódio com um elétron para doar. Por que, professora, com um elétron para doar? Porque o sódio é um metal, ele doa elétron. Da família 1A, então ele doa um elétron. Lembram da tabelinha que eu deixei para vocês na aula anterior? Enquanto o nosso cloro, ele é um A metal, ele recebe elétron. Recebe quantos? Bom, ele pertence à família 7A, então ele já tem 7 elétrons, precisando apenas de um. Então, o sódio doa esse elétron, nosso sódio fica com sua carga positiva, o cloro recebe ficando com carga negativa e assim formamos o nosso composto, ok? Mas para que a gente também não precise passar por todo esse processo, existe uma regra geral de formulação. Como é que funciona essa regra? Veja, nosso átomo A representa o nosso cátion, o nosso metal. Metal que precisa doar elétron. Então, o sinal aqui de positivo representando o cátion. Esse X representa quantos elétrons ele vai doar, o valor dessa carga. Aqui nós temos o nosso átomo B, ele vai representar para a gente o nosso A metal, o nosso ânion, ó, carga negativa, precisa receber elétrons. Enquanto que Y representa o valor dessa carga. Então, para formar o meu composto, o que é que eu faço? Eu vou cruzar essas cargas, vou cruzar os valores dessas cargas, ok? Vamos entender o processo na prática. Veja, a gente vai ver a ligação entre o átomo de alumínio e o átomo de flúor. O alumínio é um metal, então vocês já sabem que metal precisa doar elétrons. Alumínio é um metal da família 3A. Sendo da família 3A, ele tem 3 elétrons na sua última camada e precisa doar esses 3 elétrons. Eu representei os 3 elétrons por esses 3x que tem aqui. O nosso flúor, ele é da família 7A. Sendo da família 7A, veja, ele já tem 7 elétrons na última camada. Ele só precisa receber mais quantos? Mais um elétron. Então, é uma conta que não fecha. Como é que eu sou o metal, preciso doar 3? Você é o metal, mas você só recebe um. E os outros 2, amigo, eu vou fazer o quê? Mas aí o flúor disse, não se preocupe não. Eu tenho 2 camaradas que também têm a necessidade de receber elétrons. Sendo assim, um átomo de alumínio é capaz de doar os seus 3 elétrons, sendo um para cada átomo do flúor. Então, veja, ele doa o seu primeiro elétron para o primeiro flúor, doa o segundo elétron, segundo átomo de flúor, doa o seu terceiro elétron para o nosso terceiro átomo de flúor, atingindo a sua estabilidade. Me livrei dos 3 elétrons que eu precisava, estou estável, cada átomo de flúor recebe o elétron que precisa e também fica estável. Então, o que é que a gente tem? O nosso alumínio se transforma em cátions, ó, carga 3+. O nosso flúor, cada flúor se transforma em ânion, carga menos.
Esse 3 aqui representa que foram 3 átomos de flúor, e aí a gente pode fazer o quê? Formar o nosso composto. Um átomo de alumínio para 3 átomos de flúor. Aplicando a regra geral do slide anterior, como é que isso vai ficar? Observe. Nosso alumínio tem uma carga de 3 mais. A gente já sabe por quê. É metal, então ele doa carga positiva, e o valor da carga, 3. O flúor é um metal, recebe carga negativa, o valor da carga, 1, que a gente normalmente não representa. O que é que eu faço, professora, para chegar nesse composto? Eu vou cruzar os valores da carga. Como? O átomo de flúor, o valor da carga 1, agora vai pertencer a quem? Ao nosso alumínio, ok? Então ele pertence ao alumínio, enquanto que esse 3 aqui, que é o valor da carga do alumínio, vai pertencer agora ao meu flúor. Quando eu cruzei os valores, desconsidero agora os sinais, eu cruzo apenas os valores, eu formo quem? O meu composto. Então, eu passo a ter um átomo de alumínio e 3 átomos de flúor. A gente pode aplicar isso em mais exemplos para a gente ver como fica. Veja aqui. Primeiro, eu trouxe a ligação entre o alumínio e o oxigênio. Então, o alumínio, ele vai doar 3 elétrons. O oxigênio precisa receber um metal, mas ele só recebe 2. Veja, professora, é daqui que eu chego a essa conta de quantos oxigênios, de quantos alumínios eu vou precisar para estabilizar, porque um doa 3, o outro recebe 2. Se eu pegar outro oxigênio, vai faltar alumínio. E aí, como é que eu vou fazer? Não precisa nada disso. O que é que a gente vai fazer? Cruzar os valores das cargas. Veja, o 3, que é do alumínio, passa a ser a quantidade do oxigênio, e a carga 2 do oxigênio passa a ser a quantidade de alumínio. Então, a gente passa a ter aqui o que? 2 alumínios e quantos oxigênios? 3. Isso aqui é a nossa substância. Esse aqui é o nosso óxido de alumínio. Então, a gente consegue formar tranquilamente. Aqui, ligação entre o cálcio e o cloro. Cálcio, metal, família 2A, doa 2 elétrons. Cloro, família 7A, recebe 1 elétron. O que é que eu faço? Cruzo os valores dessas cargas, Agora, a carga do que era do cálcio passa a ser a quantidade de cloro, a carga que era do cloro passa a ser a quantidade de cálcio. Então, um cálcio consegue doar cada um dos seus elétrons para 2 cloros, ok? Quando eu tiver elementos que os valores das cargas são iguais, como nesse caso aqui, o cálcio 2 e o oxigênio 2, eu já entendo que eu vou doar a mesma quantidade que você vai receber. Então, eu não preciso representar nenhum número aqui embaixo, percebeu? Então, mesmo que eu cruze essas cargas, eu vou eliminar, desconsidero esses valores, porque eu já entendo que o meu cálcio doou 2 elétrons, o meu oxigênio recebe esses 2 elétrons e fica todo mundo de boa. Uma dica que eu dou a vocês, deixa eu chamar aqui a atenção de vocês o seguinte, vejam. Quando a gente forma uma substância iônica, que é o nosso caso aqui, o positivo sempre vem à frente. Observe, alumínio, metal, positivo, vem à frente do oxigênio. Cálcio é metal, é positivo, vem à frente do cloro. Cálcio novamente é metal, é positivo, vai vir à frente do oxigênio. Os nossos slides anteriores, NaCl, o sódio é positivo. Então, sempre que vocês formarem uma substância, um composto iônico, positivo na frente, negativo atrás. Positivo vem sempre primeiro, ok? E aí eu deixo para vocês uma nova tabelinha agora com quem? Com as cargas. Porque aí vocês conseguem, a partir daqui, não trago mais com a quantidade de elétrons. Eu já trago com as cargas. Porque aí é só vocês juntarem os elementos e cruzarem as cargas, ok? Então, eu trouxe com os que, assim, mais acontecem, que aparecem mais vezes. A família 4A, por que ela não está presente aqui? Por que eu não trouxe os elementos da família 4A? Porque a família 4A ela faz ligação iônica. Os elementos da família 4A eles se ligam ao metal.
mas ele não tem tanta tendência para isso. Família 4A ela tem uma tendência de fazer ligação covalente, que a gente vai entender depois esse tipo de ligação. E a família 8A, que a gente já sabe que não tem tendência de se unir com ninguém, né? Que são os gases nobres e já estão estáveis, de boa com a vida, ok? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Bons estudos e foco, viu, gente?